Salve rapaziada, aqui ó, eu tô gravando aqui, né? Fui hoje rever esse filme e decidi resolver rever esse filme. E aí eu vou trazer as impressões pra vocês em breve. Se tiver me ouvindo aí de boa, né? Mas aqui é o primeiro vídeo que eu faço assim nesse modelo, né? E aí a gente vai começar a fazer o review. Rapaz, esse filme assim, antes de ir pro review, esse filme, quando eu revi pela primeira vez assim, revi da primeira vez que eu já tinha visto, me surpreendeu algumas coisas. Algumas coisas que eu acredito que o diretor fez dessa forma mesmo. Foi como se fosse um desenho, né? Ele desenhou aquilo ali para que o filme, as engrenagens do filme fossem para aquilo ali. E aí eu vou desenvolver no review mesmo, completo agora, galera. Suave. Então, galera, sem mais enrolação aqui, né? Quando eu comecei lá no vídeo sem spoilers, né? Eu tratei de alguns assuntos, né? Que vai ser desenvolvidos aqui. Um deles é o fato de que alguns personagens ali, quando assisti pela primeira vez, eu tive uma impressão, um vislumbre, né? Do que aqueles personagens eram, dos elementos que foram a composição do filme e vários outros elementos aí que eu vou começar a tratar pouco a pouco, né? A gente começa falando de quê? A gente começa falando do vilão do filme. O vilão do filme, que é a atuação do Jason Momoa, que é o Dante, ele tem uma personalidade assim muito complexa, assim muito abrangente. Então, à primeira vista, quem olha assim, né, já vê que esse vilão não é um vilão muito característico da franquia, né? A gente viu vilões como, né, que tratavam os personagens, que botavam os personagens em situações muito adversas, mas que não era tão, né, pessoal, tão intrínseco, tão profundo assim como foi nesse filme, que foi a família, né? Foi o filme que mais se aproximou de outros filmes que a gente já podia ter visto, que não viu, mas que foi o que a gente já viu assim, pela primeira vez, né? O Velozes e Furiosos tratar de um assunto como esse. E que até então, né? Eu vou comentar aqui, porque eu comentei no vídeo sem spoilers dos pontos fortes e dos pontos fracos, né? Eu vou começar a falar, né, desses pontos fortes e fracos também aqui, só que de uma forma mais abrangente agora. Então, o filme começa, né, tratando de um flashback, né? Traz o flashback do quinto filme e os eventos que aconteceram ali, né? Que foi o roubo do banco lá e que desencadeou na morte do, né, do pai do personagem do Dante, né? Que é o, né, o cara, o chefão lá da máfia lá do Rio de Janeiro, né? Então, começou ali e tal, foi trazendo esse flashback para nos situar com o vilão, porque esse filme, queira ou não, né, ele tem uma identidade muito parecida com filmes que a gente vê aí de super-heróis também, que é tratar a visão focada muito no vilão. Então, esse filme não foi diferente disso. E eu acredito que eles fizeram isso propositalmente, entendeu? Mas vamos lá. O vilão, né? O vilão, que é a atuação do Jason Momoa, o Dante, ele tem suas, né, suas motivações próprias ali para que tudo aquilo aconteça. E eu acho que eles fizeram isso muito assim detalhista, foi muito detalhista nesse ponto. E que eu gostei bastante, porque isso aí eles não conseguem tanto desenvolver em outras narrativas do universo da franquia Velozes e Furiosos. E nessa franquia eles conseguiram desenvolver bem, né, com nuances próprias do vilão que até remetem esse vilão. Eu até ficou muito marcante ele. Eu olhando assim, eu observei que ele ficou muito marcante. Por quê? Porque ele é muito característico de um personagem assim de animes, de mangás, porque ele tem muitas nuances, ele é muito performático e eu achei muito interessante isso aí, porque assim, para muitos, né, que são fechadinhos assim, o vilão ser tão performático assim é estranho até, né? E até para um ator como
o Jason Momoa, que é acostumado a papéis mais assim objetivos, né? E aí nesse papel ele foi muito versátil, né? A atuação dele. E eu gostei. Foi um dos marcos mais, né, tocantes do filme. Foi a atuação dele, os seus planos, né? Porque os seus planos eu vou abordar aí como é que vai ser, né? O que eu espero, teorias, né? Que vai vir vídeos mais, né? Esse é só o vídeo aqui do review completo, mas vai vir mais teorias do que um pouquinho assim do que vai ser esse plano dele, porque eu já tenho várias teorias, né? Do que pode desencadear nisso aí, porque não foi à toa não, né? Tudo isso aí que ele fez foi planejado, não foi aleatoriamente não. Por mais que ali, como foi revelado, que ele é uma pessoa estável, uma pessoa que foi internado, o pai dele internou ele e tal, que quando o Dom tá vendo lá com a moça lá, Isabel, tá vendo lá na ficha dele que ele foi uma pessoa instável, que o pai não via ele como a parte central, né? O aquele que ia ser o herdeiro, né, dos negócios dele. E aí, né, quando ele começou a crescer, começou a fazer parte mais da vida dele, ele começou a tomar, né, conta disso. E também, né, eu acho um ponto interessante foi como eles desenvolveram todo o cenário, toda a trajetória para chegar aquele clímax ali, né? Aquele clímax que até então, quando eu vi pela primeira vez, me pegou, né? Porque tava muito característico, tava muito, né, meio que batido assim, mais associado, porque o filme, eu vou falar de outros elementos aí, né, mais pra frente, mas antes vamos falar dessa parte do vilão. Que o vilão, ele tem seus planos, né, tudo orquestrado, nada é feito, né, sobre dinheiro só, porque não é sobre dinheiro, o negócio aí é vingança mesmo, é uma vingança. Então, pela primeira vez a gente foi trazido, emergiu nesse cenário aí, né, de um vilão, né, que vivia pela vingança do pai dele, se vingar do que fizeram com o pai dele, né? E isso aí doeu muito para ele, como diz lá, o sofrimento, foi um sofrimento. Ele bate nessa tecla o tempo todo no filme. Um sofrimento, você causa um sofrimento em mim. Então uma coisa interessante aí é que esse vilão, ele tá longe. Tá longe de terminar os planos dele. Porque como todo vilão como esse, né, movido por vingança, todo o plano dele foi orquestrado e ele estudou cada um daqueles, né, membros da família dos Velozes. Então ele preparou tudo para que o plano desse certo. Por mais que a gente vê no filme, né, que tem surpresas ali, que tem coisas ali que ele não esperava, promovida pelo próprio Toretto, né? E o Toretto, ele se mostra muito, né, improvisar, sabe? Ele improvisa, ele sabe se sair das situações, como a gente vê em todas as outras tramas, né? Assim, em outros filmes da franquia, né? Os outros filmes da franquia, ele tem muito isso, né? E eu também vou tratar disso agora, né? Mas ainda falando dele, né? É um vilão que dá gosto de ver, assim, muito por esse lado aí, né, que ele se destaca mais, né, do que os personagens protagonistas da trama, né, que eu não esperava. E quando eu vi pela primeira vez que ia ser ele, pela primeira vez que ia ser o Jason Momoa atuando como vilão, eu fiquei com o pé atrás. Eu fiquei assim, rapaz, será que ele cabe para esse filme? Eu fiquei, não é possível. Como todo, né, personagem ator que é muito próprio para aquele tipo de gênero, que ele estava muito atuando ali no gênero de herói, né, que ele foi mais conhecido por isso. Mas apesar que ele tem muitos filmes que aí tá a série, né, se tem filmes aí que fala disso, de vingança, dele, né, se protegendo e tal. Então ele estava ali, né, estudando para esse papel. Não é uma coisa assim feita do nada, foi uma coisa bem trabalhada. Então eu acredito que esse papel aí tenha sido bem estudado, bem preparado, planejou bem para que acontecesse da forma que aconteceu ali. E vamos falar agora de uma coisa interessante. Vamos falar de uma coisa que é marcante
do sexto filme até agora, que são o que? Os efeitos especiais. E outra coisa também, além dos efeitos especiais, são duas cenas, né, que ficaram marcantes no filme. Que até então, duas não, vou botar quatro situações do filme que aconteceram, que até então parecia ser, né, aquilo ali que complementasse a trama, mas que até então, pra mim, ainda assim não desceu. Que são o quê? São a primeira situação aí que acontece no filme é as batalhas, assim, as lutas, né? As lutas. Tem uma primeira luta que é do personagem, né, do Therese, né, do Therese Gibson, né, que é o Roman e o outro cara lá, né, os dois negões, né, e eles, né, tem essa luta lá no mercadinho, no mercadinho não, numa lan house, numa espécie de lan house ali, né, e aí tem essa luta deles, né, mas assim, até então, eu, depois observando bem, eu vi que essa luta aí fez sentido pra narrativa, mas não tanto, né? Não tanto, foi um pouquinho de enchimento de linguiça ali, foi. Mas teve a outra luta, né? Que eu vou falar agora, que é a luta da personagem da Letty com a Cypher, né? Essas duas personagens aí que tem coisas em comum, que são o quê? A Cypher foi a vilã do filme anterior, né? Então, ela como vilã do filme anterior, ela ainda estava ali, né, como antagonista da trama, mesmo que não parecesse. Porque a Letty, ela tinha isso, ela tinha essa cicatriz da Letty, da Cypher, né? No caso, a Letty tinha a cicatriz da Cypher pelos eventos que aconteceram no filme anterior, né? Anterior ao 9, que esse é o 10. Então, ela ainda estava sentida ali sobre o que aconteceu, né? E tudo aquilo ali impactou na vida dela. Então, de certa forma, ela sentia ali raiva dela, né? Essa sensação de vingar, querer se vingar também. Mas até então, no momento que aconteceu, da cena ali, pra mim não fez sentido. Não sei pra vocês. Deixem seus comentários aí. Não esqueça de deixar os comentários aí, galera. Porque nessa situação aí, eles estavam lá buscando sair da prisão de segurança máxima, que até fica na Antártida, né? E como é uma prisão de segurança máxima, elas têm que fazer as duas a missão de sair dessa prisão de segurança máxima. E o que acontece aí na cena é a seguinte: elas duas acabam que brigando por isso, né? Por isso que eu falei aí, por a Letty ter a raiva dela pela Cypher ainda, mas mesmo assim eu tenho certeza que ali não fez muito sentido, não complementou em nada a trama ali, aquela batalha delas duas, aquela luta delas duas ali, foi mais um show pirotécnico de cenas de luta, de fight mesmo, que só valeu o quê? Não valeu muita coisa, né? Perto do que o filme é no todo. Então, aquilo ali foi uma coisa que me incomodou. As outras duas coisas que me incomodaram também, de certa forma, uma nem tanto, outra um tanto, né, convencional para a trama ali. Foi, né, a morte de um personagem que até então é secundário para a trama, né, que é no caso do Diogo, né, o cara que é do Rio de Janeiro lá, que ele representou o Rio, né, no quinto filme lá, que ele reaparece nesse filme para recepcionar o Toredo. Ele recepciona lá o Toredo lá quando ele chega lá. Então ele começa a participar da corrida também, faz parte da corrida, né? Ele junto com o Dante e a Isabel, né? Eles quatro correm. Só que aí tem uma situação aí, né? A situação que o vilão bota eles dois, o Diogo e a Isabel, numa situação difícil. Que isso perdurou, isso aconteceu assim, né? Se prolongou durante a trama, né? Que você vai ver que as motivações do vilão tem muito disso. É muito característico do vilão ele fazer isso. E não foi diferente nesse caso. A corrida, o racha deles foi isso. O Dante, ele plantou uma bomba embaixo
dos veículos da Isabel e do Diogo. E aí botou, né, para o dono decidir quem vai viver. E aí ele acabou que escolheu a Isabel, né? Ele acabou que escolheu a Isabel e quem pagou o preço foi o Diogo. Mas assim, essa situação aí foi, pra mim, me incomodou, né? Por quê? Por a série de elementos que a trama faz, né, em conjunto, que eu também não me importe com ele, né? Na verdade não é para se importar, mas na segunda cena aí que acontece, eu até me impactei hoje novamente. Novamente eu vi a cena, mas com um impacto maior. Até porque, como é o irmão do cara, né? No filme, o personagem é o irmão do cara. E eu não vou ver mais esse personagem. E por mais que no filme anterior ele foi colocado numa posição de antagonista, mas assim, eu fiquei impactado, velho. Mas vamos lá. Como essa segunda cena aí que aconteceu, que me incomodou, essa segunda cena que me incomodou, que foi a morte de outro personagem, né? Já teve Diogo, que eu comentei agora, mas teve o outro personagem que foi o Jacob, né? O irmão do Dom, o irmão do Toredo. Então, essa cena aí foi uma cena que remeteu muito ao Brian, ao personagem do Paul Walker, né? Queira ou não, quem viu a cena, né, sentiu muito assim, ele foi aquela cena tensa. Então, pra mim não foi diferente a sensação de que eles fizeram aquilo ali bem planejado. Queira ou não, foi bem planejado. Foi uma cena assim que até então o cenário ali dava pra resolver, dava. Mas aí vai pra outro vídeo, a gente vai fazer um vídeo assim diferente, eu vou fazer um vídeo trazendo assim algumas coisas que poderiam ser resolvidas, outras não, sobre esse filme, que esse filme é polêmico, então a gente não vai perder essa oportunidade. Mas esse personagem, ele teve esse fim, esse filme, mas com aquele peso, aquela sensação de que ele deveu mais. Na minha opinião, ele deveu mais. O desenrolar do arco dele foi muito curto, na minha opinião. Não foi muito assim grandioso, como foi o do Paul Walker, né? O personagem do Paul Walker, o Brian. Então não dá para substituir, não dá para comparar. Se essa foi a ideia do diretor, dos roteiristas da trama. Mas a cena é muito impactante, né? Porque ele se sacrifica pelo Dom para que o Dom consiga chegar, né, naquela parte final do filme, que é o clímax, chegar na represa lá, né, que fica lá onde tudo acontece, né? Onde tudo acontece, que a gente vai falar, que eu vou falar mais pra frente aí, né, sobre o que vai acontecer aí nessa cena. E que muda tudo, né? Muda todo o cenário do que vai ser a segunda parte desse filme, a segunda parte do Velozes e Furiosos 10. Então, nessa cena aí, né, foi impactante como ele se sacrifica e que o final dele seja assim, né? Foi memorável, não tanto, né? Mas foi convencional, foi ok, né? A situação ali, por isso que me incomodou, tanto que não foi muito assim surpreendente. Surpreendente não foi porque eu já esperava que ia ter um sacrifício, alguma morte de algum personagem importante, eu já esperava, mas eu não imaginava que fosse essa situação. Mas agora vamos falar de quê? Vamos falar do que ficou marcante nesse filme, além da cena pós-crédito, que também pesou demais a cena pós-crédito. Mas aí eu vou falar já já. E não esqueça de se inscrever, galera, porque é importante se inscrever para que eu traga vídeos mais super atualizados sobre o universo geek, sobre o universo nerd e sobre esses reviews de filme que eu venho trazendo, né? Teorias eu vou trazer e desse universo. Esse universo é muito grande, esse universo é muito extenso. Então, teorias não vai parar por aqui. Mas vamos lá. O clímax do filme, ele se torna muito assim épico, mas também não tanto. Pelo fato de quê? Pelo fato de do excesso, né? Do excesso, aquele excesso que às vezes o convencional ficaria mais natural do que o excesso. E aconteceu isso, velho. Aconteceu basicamente isso.
Mas vamos lá. A cena clímax do filme é a cena onde tudo se desenrola, onde o Dom e o seu filho lá tá numa situação de sobrevivência. Basicamente é isso, eles têm que sobreviver, aquela cena ali. E também tem uma situação lá que acontece, né, que é tudo premeditado. O plano do vilão é todo premeditado e tem revelação. A revelação que eu cheguei até aqui para contar, que é que o policial, né, o policial que estava do lado do Dom, na verdade, ele não está do lado do Dom, ele está do lado do vilão, né? Por isso que o vilão, ele tem tanto isso, tantos planos bem elaborados. Não é só a insanidade dele. Ele é insano, mas ele é insano, é aquele insano estratégico. Por isso que eu até vou comparar com um vilão aí conhecido pela DC, né? Mas calma aí. Mas a ideia do plano foi bem trabalhada, foi bem trabalhada. O vilão, ele sabia que tudo podia acontecer ali. Ele imaginou todos os cenários prováveis, todas as probabilidades, e ele arquitetou aquilo ali naquele cenário, né? O Dom fugiu, né? Fugiu assim, escapou da situação onde tinha 2 caminhões para bater nele ali, ele ia ser meio que esmagado de certa forma. Ser esmagado porque os 2 caminhões eram de gás, os 2 caminhões carregavam gás, né? Ia explodir de qualquer jeito. E aí na cena o que acontece? Na cena acontece a seguinte situação: o Dom, né, arruma uma maneira de escapar. Só que essa situação aí é um tanto polêmica. O que é o polêmico aí acontece é que o Dom e o filho dele no carro fogem. Mas a cena ela dá uma exageradazinha. Aquela exagerada que podia ser mais natural, que podia ser tratada de uma forma mais natural e também seria marcante do mesmo jeito. Que é a explosão, né, dos caminhões ali, e a explosão desencadeia, né, num fogo assim, e se expande a explosão se expande por toda aquela parte da represa ali, vai descendo e aí atinge o carro deles e simplesmente por uma mágica do cinema, né? A mágica do cinema, ele e o filho não são atingidos pela chama da explosão. E também o Dom consegue, num passe de mágica, numa velocidade de um super-humano, apertar o botão ali do turbo e o carro escapar, né? Escapou ali. Tudo na adrenalina ali do filme, né? Então isso aí até então foi exagerado, com toda certeza. Não poderia ser feito dessa maneira. Por quê? Porque tira um pouco da naturalidade do filme. E não é só essa cena, viu? Não é só. Tem outras cenas, mas que a que mais repercutiu pra mim foi essa. Até porque, meu Deus, isso aí é Hot Wheels. Então, galera, é isso. Mas antes, né, não vamos esquecer da cena pós-crédito. E a cena pós-crédito é muito importante assim? Vocês podem estar me perguntando. Claro que é, com toda certeza. É a aparição, né, do Luke Hobbs, né? Luke Hobbs aparece. E quem é esse Luke Hobbs? Quem é o Luke Hobbs? É o The Rock. E o The Rock aparece lá no esconderijo, né, onde o vilão planejava todos os planos dele, estudava o Toretto, aquela salinha lá na delegacia lá do Rio de Janeiro. Ele invade com a equipe dele e aí ele encontra o telefone, aquele telefone que o vilão contata com o Dom, naquela cena lá, que a gente vê que desenrola tudo muito parecido com o que do filme, porque tem muita referência, né? A gente fala do filme assim por completo, repleto de nostalgia, repleto. Ele foi uma releitura ao quinto, ao sexto filme. Eles fazem isso, né? Eu gostei até um pouco, mas, né? Vamos com calma aí. Então, o vilão não. O Luke Hobbs, ele
acaba aqui encontrando esse telefone e conversando com ele, com o Dante. Só que aí fica um detalhe, né? O Luke Hobbs, ele disse que não vai deixar barato não, nem a pau. E aí o gostinho fica pro próximo filme, porque a gente viu que o The Rock não ia estar nesse filme não, tinha uma treta com o Vin Diesel. E agora ele entrou pra trama. E a gente fica com aquelas teorias. O que será que vai acontecer, galera? Galera, esse foi o review de Velozes e Furiosos 10. Aguardem as novas teorias que vem por aí e vídeos do universo Nerd Geek.